Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Quadrinhos e Gravata. Me chamo Carlos Colombo e é um prazer tê-los aqui. Hoje, em exibição de biblioteca, nós temos Tex, A Volta de Mephisto. Vou mostrar mais de perto, né? Olha que bonitão isso aqui, capa dura, tá pessoal? Da Mitos, na época, muito bom. A Mitos já trouxe A Volta de Mephisto em outra versão, que não é de luxo, é uma capa cartão, mas a história é mesmo, pessoal. Então vão atrás que vocês vão gostar pra caramba disso aqui, hein? Mas qual o motivo do nosso vídeo hoje? É quase esse, mas não, nós estamos falando de O Sinal de Yama, pessoal. O filho do Mephisto, quadrinho muito bom, muito interessante. E essa história aqui teve início no final de 2016 a 2017, publicado nas edições 673 a 675. Aqui no Brasil ele já foi 3 vezes publicado. A primeira vez também em 2017 aqui no Brasil pela Mitos, tá pessoal? Volume 573 da série regular, 574, olha que capa bonita, e 575. Olha essa capa aqui, fantástica, né? É uma história muito boa. E logo após, a Mitos lançou novamente essa história, só que num acabamento de luxo, bastante luxo, em 2018. Olha isso aqui, pessoal. Capa dura, bonitão, grandão, pessoal. Diferente do atual que nós temos aqui, que é a terceira versão. Mas nada assim inferior de história, pessoal. A história é a mesma, é só o acabamento que é um pouco diferente. E esse aqui, que é a terceira versão, foi publicado agora em janeiro de 2025. São 340 páginas, um precinho de capa de R$ 109,90, mas que a gente acha, pessoal, com muita facilidade, com até 50% de desconto. Vale a pena, ao meu ver, é uma das melhores histórias de todos os tempos do Tex. E quem que é o roteirista? O roteirista, para mim, é o melhor roteirista de todos os tempos que o Tex já teve. Estou falando do Bozelli, que a partir dos anos 90 ele foi o principal roteirista do Tex. E além de ser o editor também, tá, pessoal? Além disso, ele também criou, ele é co-criador do segundo personagem Bonelli, a meu ver, tá? Que é Dhampir, que hoje é publicado pela editora 85. Inclusive estão aqui os Dhampir, mas acho que lá na parte de trás, tá, pessoal? Aqui é minha estante de questão só de editora 85. Tem tudo que a editora 85 trouxe até hoje. Vou mostrar um pouquinho da arte pra vocês. Olha que arte bonita. Essa é uma obra fantástica. E o que eu gosto do Bozelli é que ele trouxe a complexidade do Tex, resgatando ainda um terror gótico e misticismo, pessoal. Ele não escreve apenas ação, ele acaba construindo suspense psicológico onde os vilões têm camadas. E o perigo é real, pessoal. O perigo é muito real. Já a arte que eu estou mostrando aqui para vocês, de quem que é essa arte belíssima? É do Fábio Civitelli, pessoal. Olha que arte magnífica do Fábio Civitelli. Ele utiliza, pessoal, a técnica de pontilhismo, do qual, em vez de traços contínuos, ele constrói as sombras com milhares de pontos feitos um a um, criando uma particularidade, uma profundidade, que a gente quase consegue sentir a umidade dos pântanos e o peso das sombras mágicas dessa grande aventura. Muito bonito. Olha isso aqui, pessoal. O cara desenha pra caramba. O Fábio Civitelli, ele é quase um deus aqui na arte. E a história começa com o Yama totalmente destruído após várias derrotas que ele teve pro Tex. Vou mostrar aqui pra vocês o Yama. Ele tá quase um mendigo aqui, na verdade. Olha isso aqui, ó. Totalmente sem poderes o Yama. Tornando-se um ser totalmente significante, que fica vagando de cidade em cidade. E ele vaga juntamente com a mãe dele. A mãe dele resgatou ele, né? Mostrar a mãe dele. Olha a mãe dele aqui, ó. Essa velha megera aqui também, que é uma pessoa bem ruim, pelo que eu senti já. De outras histórias. Aqui ela não tem uma grande participação nessa história. E logo no comecinho aqui a gente vê que o combustível do Yama é o ódio. Ele tem muito ódio dos Pardes, né? E ele acaba conquistando novamente seus poderes através da passagem de um tornado. Vou mostrar esse tornado aqui pra vocês. Olha essa arte magnífica. Muito bonita a arte, né? E a história vai prosseguindo. Não vou mostrar a continuação de como ele recuperou os poderes, que senão vai atrapalhar o prazer de vocês lerem. Então eu já vou pular um pouquinho a história, onde a gente começa aqui aparecendo o Kit Wheeler e o Jack Tigre. Eles estão rastreando bandidos, pessoal. Olha aqui, estão rastreando 4 bandidos. E eles conseguem liquidar 3 desses bandidos.
e descobre juntamente com esse quarto bandido que eles são peixe pequeno, que na verdade, quem são os poderosos são outros 4 bandidos que estão sendo perseguidos pelo Tex e o Carson. Olha essa cena de batalha. E logo após a gente passa pela perseguição, onde a gente vê o Tex e o Carson, e eles acabam caindo numa armadilha, pessoal. Uma armadilha que eles precisam fugir. Eles precisam fugir e localizar um ponto melhor de defesa. O tiroteio aqui é muito bom. O Fábio de Civitelli consegue realmente transformar o roteiro do Bozelli em algo vivo, como se a gente estivesse lado a lado, participando junto. Olha que bonito. Tô com vontade de ler de novo, pessoal. Acabei de ler essa história. E olha isso. Parece que eu tô lá dentro, pulando junto com o Carson aqui, o balcão do bar. Também não vou dar o desfecho desse tiroteio aqui pra vocês, mas vocês já imaginam, né, o que aconteceu. Mas eu não vou me aprofundar, senão vai atrapalhar a leitura de vocês. E a gente prossegue mais um pouquinho, a gente acaba descobrindo que esses 4 peixes grandes que eu falei pra vocês são, na verdade, seres malignos que também têm poderes místicos que trabalham pro Yama. Olha que interessante. O Tex não é só tiroteio, tá, pessoal? Tem muitas vezes com coisa de misticismo, até alienígena já apareceu, dinossauro já apareceu. Então a gente consegue furar um pouquinho a bolha do western. E deixa eu apresentar aqui pra vocês quem são os 4 bandidos que eu falei pra vocês. Deixa eu achar eles aqui. Eu gostaria de, enquanto eu falo deles, mostrando cada um deles pra vocês conhecerem. Mais um detalhe que eu não falei pra vocês. Nessa história a gente tem participação do Maurício. Gosto bastante desse personagem. Olha aquele... Tá vendo, pessoal? Esse aqui, ó. Ele ajuda os pardos. Ele é um cientista, ele é um estudioso. Então ele consegue ajudar eles nessa questão de misticismo. E voltando pros bandidos ali que eu falei pra vocês, vou apresentar cada um deles. Os 4 estão aqui, tá? São esses 2 aqui de baixo e mais esses 2. Então eu vou até ler o nome deles aqui pra vocês. O primeiro é o Rinshen, que é esse daqui, tá, pessoal? Vou apontando pra vocês enquanto eu falo deles. Esse aqui é o Rinshen, ele é um tibetano. E ele cultua a antiga religião xamânica, que venera os espíritos do fogo e da noite. Depois nós temos o Lefrelve, que é esse daqui, que ele é um haitiano, que é um sacerdote do Loas maléfico, do voodoo. O terceiro é o Kalam, que é esse daqui, ó, da ponta. Ele já era um seguidor do deus Yama no templo Tamil Nadu, na Índia. E o quarto é o Hainen, que é o satanista, que já celebrou missas negras com homicídios rituais na Europa e nos Estados Unidos. Ou seja, o Yama está cercado de seres malignos que farão de tudo para conseguir destruir os pardes. Mas não só derrotando eles, eles querem também trazer muita dor aos pardes. Então, para mim, essa obra aqui é uma verdadeira aula de como fazer quadrinho, pessoal. Olha essa arte fantástica. O roteiro eu não consigo demonstrar exatamente aqui com vocês, né? Eu posso, na verdade, apenas falar um pouquinho, mas eu acho que o roteiro e a arte casaram muito bem. Os dois são magníficos, na minha opinião. Esse é um dos maiores vilões do Tex, certamente o maior é o Mephisto, né? Que é o pai do Yama, mas o Yama não fica muito longe, pessoal. Então é uma obra fantástica. Vocês já leram essa história? Vocês têm esses quadrinhos? Qual desses 3 vocês têm? Deixa nos comentários. Então eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, assim como eu gostei de passar para vocês. Não se esqueçam também de se inscrever no canal, pessoal, ajudar o canal, curtir, comentar, compartilhar com os amigos. E a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Um abraço!